Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, ó, deixa eu falar, minha mão tá meio machucada, eu vou explicar. Esquentou em São Paulo esses dias e eu não sei o que acontece no bairro que eu moro. Juntam todos os mosquitos da cidade de São Paulo, parece que vão pra minha casa, tá? Então, não é nada, não é nenhuma pereba não que eu tenho aqui na mão, tá? É só coceira de mosquito mesmo. Pois bem, deixa eu falar uma coisa. Tá rolando na internet, volta e meia esse debate é ressuscitado pelo pessoal da esquerda, daí o pessoal da direita confronta, etc. Se pedofilia é crime ou doença. E eu diria que essa é uma falsa dicotomia. Tá, eu vou explicar, eu já li bastante sobre o tema, tá? Eu gosto de psiquiatria forense, criminologia, apesar de não ser especialista nisso. Sou só um curioso que estudo de forma diletante esse tema, tá? Muito longe de ser especialista nisso. Eu acho que para você ser especialista em alguma coisa, você tem que ter lido pelo menos 200 livros daquela coisa. Se você não leu 200 livros de um determinado assunto e se julga especialista naquele assunto, sinto dizer, amiguinho, mas você não é um especialista nesse assunto, tá legal? Pois bem, pois bem. É claro que tem pessoas que aprendem com a prática, tal, mas daí é uma outra história. Eu poderia falar sobre isso num outro vídeo, tá? Mas voltemos, o que eu queria falar. Eu não sou especialista nisso, mas voltou esse debate agora na internet se a pedofilia é crime ou é doença, e eu diria que essa é uma falsa dicotomia. Esse é um falso debate. Por quê? Vai, vamos lá, eu já li alguns livros sobre o assunto, tá? Como regra geral, é crime e doença, tá? Como regra geral, é crime e doença. Tá? Ponto, ponto. Em casos excepcionais, pode ser uma doença apenas. Eu vou explicar. Imagina uma criança que tem uma síndrome qualquer, existe isso, tá? A criança tem uma síndrome qualquer, ela se desenvolve fisicamente, vai virar um adulto com a minha aparência física, a sua aparência física, por exemplo, só que a idade mental daquela criança trava em 4 ou 5 anos de idade, tá? E aquela criança vai passar pela puberdade. E na hora que ela passar pela puberdade, ela vai ter desejo sexual. E pode ser que ela faça uma besteira. Nesse caso foi crime? Parece que não, né? Se a idade mental do autor é de 5 anos de idade, parece que não é crime, tá? Tem casos nos quais ela é doença, mas a pessoa pode controlar esse ímpeto. Da mesma forma que o alcoolismo é uma doença, que não é curável, é controlável, e tem alcoólatras que conseguem, né, controlar o vício, tem alcoólatras que não conseguem controlar o vício, tá? E também tem, e não é pequeno, o número de pessoas que são más, que a pessoa sabe que aquilo é totalmente errado e ela até poderia controlar aquele impulso. E daí é indiscutivelmente cadeia mesmo. Cadeia mesmo. Mas por que eu falo que é uma falsa dicotomia? Porque mesmo que nós partamos do pressuposto, vamos partir do pressuposto que a esquerda adora defender. Ah, e a pedofilia é doença. Tá bom, a pedofilia é doença, tá? E o que você faz quando você tem uma pessoa doente que coloca em risco a sociedade na qual ela vive e a integridade física, a vida dos outros, né? Porque uma relação sexual de um adulto com uma criança, muitas vezes, além dos traumas que vai gerar, mas muitas vezes mata a criança, tá? Então, assim, se for doença, quando você tem uma situação psiquiátrica que aquela pessoa comete um ato delituoso e aquele ato delituoso é nocivo para a sociedade, mas eventualmente a pessoa não tem ou noção disso, no caso do adulto que cresceu, da criança, mas manteve a cabeça nos 5 anos de idade, mas não evoluiu seu intelecto, não evoluiu sua mente, ou então também
o caso daquela pessoa que não consegue se controlar em hipótese alguma. E também existe isso, tá? Tem um médico em Santo André, eu quero ver se consigo trazê-lo para dar uma entrevista aqui no canal, que ele faz terapia de castração química voluntária em pedófilos. E muitos desses pedófilos nem cometeram atos de pedofilia. Mas daí aquele alcoólatra que não quer beber. Mas ele sabe que eventualmente aquilo pode ser mais forte que ele. E ele procura o médico voluntariamente para tomar um remédio para perder aquela libido sexual, que no caso dele será direcionada contra uma criança, tá? Então, assim, existe também isso, tá? Tem esse médico. Eu vou até colocar o link também na descrição do vídeo. Agora, o que eu quero falar sobre... Vamos lá. Partamos do pressuposto que a pedofilia é uma doença. Pronto, vamos partir desse pressuposto. Existe algo na nossa lei, e a esquerda adora defender essa tese, que pedofilia é doença, coitadinho do pedófilo, merece carinho. Não, é o seguinte, meus amigos, quando você comete um crime, principalmente um crime grave, um crime bárbaro, um crime contra a vida, um crime hediondo, e você não tem consciência da gravidade do seu ato, ou você é maluco, ou você não consegue se controlar, porque aquilo é mais forte que você tem um distúrbio psiquiátrico, na verdade, tá? E o que você faz? O que a lei brasileira manda fazer? Medida de segurança. Vamos falar de algumas? Champinha, uma medida de segurança. O maníaco do parque não está em medida de segurança, ele pegou uma pena de 268 anos. Então, assim, em tese, ele deve deixar o presídio em 2028, ele vai cumprir os 30 anos, daí não tem como fugir. Só que o Ministério Público reiteradamente tem pedido exames psiquiátricos, tá, para o maníaco do parque, para tentar implementar contra ele uma medida de segurança. Então a gente tem a Champinha, tem o maníaco do parque, que é um talvez. Houve no passado um tal de Chico Picadinho, um caso famoso, coloquem no Google, vocês vão achar. E o mais famoso de todos, de todas as medidas de segurança, é o Adélio Bispo de Oliveira. Qual que é a diferença de uma medida de segurança para um crime? Então, qual a diferença de você considerar o pedófilo um maluco ou você considerar o pedófilo um criminoso? Que se você considerá-lo apenas como um criminoso, a pena máxima prevista para ele hoje, no nosso atual ordenamento jurídico, com a aprovação do pacote anticrime, é de 40 anos. De 40 anos. Que eventualmente ele pode ter benefícios legais para que a pena seja diminuída. Se for medida de segurança, aquele pedófilo pode entrar no manicômio judiciário e não sair nunca mais dele. Tá? Essa é a pequena diferença. Então, a pedofilia é uma doença? Pode ser uma doença, mas é uma doença psiquiátrica, né? É uma doença psiquiátrica. Então, se for doença, a gente vai ter que conversar também sobre internação de pedófilos, medida de segurança aplicada a pedófilos, e eles entram na medida de segurança e não sairão dela nunca mais. Tá legal? Essa é a discussão que a gente tem que travar. E a esquerda quer levar a gente pro jogo dela? Vamos entrar no jogo da esquerda. Só que a gente tem que colocar também todas as cartas na mesa, tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!